Quero compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus, e essa palavra ela vai nos levantar ideias que vai nos ajudar certamente a viver esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento muito difícil. A palavra de Deus, são palavras ditas por Jesus, diz assim: depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, de um surdo, que estava pedindo cura a Jesus. Em seguida, cuspiu e tocou a língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Afatá, que significa abre-se. E nesse momento o surdo começou a ouvir, ele começou a entender, começou a ouvir. E nós queremos refletir sobre a seguinte ideia, seguinte tema: Jesus não nega sua bênção a ninguém. Ele sempre está predisposto a abençoar quem o procura. Vemos que nesse texto aqui, o surdo não sabia bem se comunicar com Jesus, mas ele passou para Jesus a ideia de que ele queria ser curado. Jesus entendeu isso. O texto diz até que Jesus chamou o surdo um pouquinho à parte, fora da multidão, e conversou com ele, certamente numa linguagem que ele pudesse entender, nos gestos que Jesus estava fazendo. E Jesus cuspiu no chão, colocou aquilo no ouvido dele. Havia naquele tempo a ideia de que a saliva era um grande remédio. Então ele, certamente, quando Jesus fez isso, ele falou: vai me curar, ele vai me curar. E Jesus realmente fez isso. Então veja bem, esse surdo que falava com dificuldade, nós queremos colocar alguns pontos rápidos. Como eu disse, Jesus não nega a sua bênção. Jesus não nega sua bênção a qualquer pessoa que precisa dessa bênção. Você está precisando da bênção de Jesus? Se você está precisando, Jesus não vai negar a bênção a você, mesmo que você não tenha muita facilidade para se comunicar com ele, mas ele, percebendo a sua necessidade, ele vai certamente te abençoar. A outra ideia que eu quero compartilhar é a seguinte: Jesus não nega a sua bênção, mesmo que a nossa comunicação para com ele seja difícil. Conheço pessoas que chegam a dizer que têm dificuldade de entender a palavra de Deus, entender um sermão, mas mesmo que haja essa sua dificuldade, se você colocar isso na direção de Jesus, Jesus não vai negar a bênção a você, a bênção que você está precisando. Em terceiro lugar e último, o texto nos ensina que Jesus não nega a sua bênção, mesmo que para isso acontecer, ele precisa gemer por você. O texto diz que Jesus, depois de passar a saliva no ouvido do mudo, ele deu um gemido, ele diz afatá, quer dizer, ele trouxe lá de dentro a força para abrir os ouvidos daquele homem. Jesus não quer abrir somente os ouvidos nossos, ele quer endireitar a nossa forma de prestar culto a Deus, a nossa forma de adorar a Deus, como nós cremos nele, de que forma você crê. Então ele quer abrir seu ouvido para que você possa entender esse Jesus falando com você. E eu queria concluir dizendo: diante de tudo isso, Jesus foi anunciado mais uma vez por aquele território, ali naquela região. Ele já tinha expulsado uma legião de demônios de um homem, e esse homem foi devolvido para sua casa para falar para os seus familiares. Agora o povo vê essa cura, e é o povo que olha para Jesus e diz: ele pode fazer. Acredite em Jesus, ele pode te abençoar.